Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e pedindo a bênção e a graça do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós recebermos do Senhor a direção e a graça do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por mais um dia que se inicia, pelo privilégio de podermos viver, andar, comer, de podermos ir trabalhar, Senhor. Apresentamos a Ti aqueles que já estão no serviço, apresentamos ao Senhor aqueles que estão nos ônibus, estão, Senhor, se movendo para o trabalho. Que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-los, guiá-los e protegê-los, Senhor, até o ambiente de trabalho deles. Abençoe aqueles que trabalharam à noite e estão descansando neste momento. Abençoe aqueles que vão trabalhar na área da saúde, na área do transporte, aqueles que vão trabalhar no campo ou na cidade, manifestando a tua bênção, agindo, Senhor, em favor dos teus filhos. Pai, abençoe, Senhor, aqueles que estão indo fazer algum exame, alguma consulta médica, que o Senhor possa ajudá-los neste momento. E aqueles que estão passando por tratamentos, ó Senhor, já contra alguma doença, contra algum problema na área da saúde. Que o Senhor possa ajudá-los, guiá-los, orientá-los, fortalecê-los, ó Senhor, nesse momento, Pai. Nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Estamos falando sobre os milagres de Jesus e nós estamos no capítulo de número 8. Já vimos alguns milagres e hoje nós vamos ver mais um milagre, que é o Jesus, ele acalma ou apazigua a tempestade. Capítulo 8, versículo 23 a seguir, diz o texto sagrado: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O evangelista Mateus, ele está mostrando que o Senhor Jesus tem autoridade sobre a natureza. O evangelista Mateus, ele inicia mostrando a autoridade de Jesus para ensinar. Quando nós observamos Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 28, diz que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, o evangelista Mateus, em primeiro lugar, ele mostra a autoridade de Jesus sobre o ensino. Quando inicia o capítulo de número 8, nós vemos o leproso sendo purificado, mostrando a autoridade de Jesus sobre a lepra, que era uma doença que até então não tinha ali uma cura. Quando nós vemos o segundo milagre de Jesus Cristo no capítulo 8, o evangelista Mateus, ele vai evidenciar a autoridade de Jesus em realizar o milagre. Por quê? Porque o centurião de Cafarnaum pede para o Senhor Jesus curar o seu servo à distância, não estando perto, mas distante. E assim acontece, evidenciando, mostrando, comprovando a autoridade de Jesus de curar alguém tanto perto como o leproso, mas também alguém que está longe, como o servo do centurião de Cafarnaum. Quando observamos a autoridade de Jesus na casa de Pedro, ao curar a sogra dele que estava
com uma febre, ali é evidenciado a autoridade de Jesus completa em expulsar os demônios e também em trazer cura, porque lá está escrito que ele fez isso na casa ali de Pedro para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então veja que o evangelista Mateus, ele está trabalhando a autoridade de Jesus, desde a palavra, desde o milagre perto, desde o milagre distante. E agora nós vemos o evangelista Mateus mostrando para nós a autoridade de Jesus sobre a tempestade, a criação. O mar estava agitado, o vento estava ali em alvoroço, e o Senhor Jesus repreende, e o vento e o mar obedece. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque lá no livro de Naum, no Antigo Testamento, vai dizer que Deus, ele tem o poder de repreender o mar. E isso é maravilhoso para nós, porque mostra que o Senhor Jesus e Deus Pai têm o mesmo potencial, o mesmo poder, a mesma essência, cumprindo o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, que ele e o Pai são um, de mesma essência, são coexistentes, vivem e têm o domínio sobre tudo que está na face da terra. O Naum, ele deixa isso registrado, que Deus, lá ele está falando do Deus Pai tem o poder de repreender o mar, e é isso aqui que Jesus faz. Ele repreende a ação da natureza, e a natureza obedece à voz do Criador. Por que que a natureza obedeceu? Porque o Senhor Jesus, ele é poderoso e ele realiza grandes coisas. Agora veja só o que nós vamos entender aqui. Em primeiro lugar, nós vamos observar a história no sentido literal. O que aconteceu? Os discípulos e Jesus estavam passando para um outro lado. E então se levantou uma grande tempestade, de modo que eles pensaram que iriam morrer, mas Jesus estava dormindo. Então eles despertaram Jesus dizendo: salva, porque a gente vai perecer. E então Jesus diz: por que vocês ainda estão com medo, vocês não têm fé? Então ele levanta e repreendeu os ventos e o mar. E então houve ali uma grande bonança. E aqueles homens tiveram então um questionamento: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O sentido literal era mostrar para os discípulos quem que o Senhor Jesus era. Eles estão andando com Jesus há alguns tempos já, mas eles estavam vendo e aprendendo com ele. E eles estavam então observando Jesus e questionando. E agora eles tinham uma maior questão, uma maior pergunta que eles deveriam então se fazer: quem é este? Um pouco mais à frente, eles vão responder isso. Pedro vai responder isso dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas até aqui eles estavam nos primeiros passos do ministério de Jesus Cristo. Então isso é o sentido literal que apresenta. Obviamente, nós podemos aqui tirar lições práticas para as nossas vidas, como por exemplo, que a vida ela produz tempestades, a vida produz situações de adversidades, situações em que a gente se encontra em aperto, em tribulação, e nós podemos recorrer a Jesus. Eu vejo que o Senhor Jesus repreende eles, não porque eles tiveram um posicionamento de medo, mas porque eles tiveram medo, mesmo sabendo que o Senhor Jesus estava dentro do barco. Eles ficaram com medo e eles recorreram a Jesus.
E o Senhor Jesus os repreende porque ele estava com eles. Um pouco mais à frente, nós vamos ver o Senhor Jesus dando uma repreensão também parecida, da mesma forma, quando o Senhor Jesus ele vai libertar um menino endemoniado. Um pai pede para os discípulos ali expulsar o demônio do seu filho, que o espuma e o lança na água, e também o lançava no fogo, e o Senhor Jesus dá a repreensão, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vós vai sofrer? O que o Senhor Jesus estava falando? Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para orientar vocês, estou aqui para ampliar a visão de vocês. Vocês estão com medo de um mar, vocês estão com medo de uma tempestade, sendo que eu estou aqui dentro do barco. Então nós devemos entender isso, que nós devemos sempre fazer o uso da fé. Sempre fazer o uso da fé. Não podemos deixar a nossa fé. A repreensão aqui acontece dentro desse milagre por causa da falta de fé. Eles abandonaram o princípio da fé e optaram em dar lugar ao medo, à ansiedade, à preocupação, e eles disseram: Senhor, nós vamos morrer. E o Senhor Jesus então os repreende. E isso é maravilhoso, porque nós devemos então manter a nossa fé em dias de tribulação, em dias de tempestades. Devemos totalmente estarmos servindo ao Senhor de coração completo, tendo uma fé genuína, agindo de forma perseverante no momento da tempestade. Outra lição que nós encontramos aqui está no fato do milagre ter acontecido e haver ali uma grande bonança. A grande bonança, ela faz o símbolo daquilo que o Senhor Jesus produz. O que o Senhor Jesus produz na vida das pessoas? O Senhor Jesus produz paz, tranquilidade. O Senhor Jesus produz bonança. O Senhor Jesus produz a paz que excede todo entendimento. Às vezes, estamos angustiados e perplexos e amedrontados muitas das vezes, mas se nós aplicarmos a fé em Jesus, ainda que esteja no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo barco, mas vai haver uma bonança, vai haver uma paz, porque Deus tem esta capacidade. Deus pode mudar e reverter o quadro de tempestade para bonança, de tribulação para tranquilidade. Ele pode fazer isso, ele realiza essas coisas, mas é o nosso dever, é a nossa responsabilidade mantermos então a fé posicionada. Posicione-se, não perca a fé, posicione-se. Os discípulos, eles foram repreendidos aqui porque eles não se posicionaram e eles deixaram a fé ali vacilar. O evangelista Mateus, ele mostra para nós que os discípulos, eles se questionaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que faz grandes obras? Quem é esse que consegue acalmar o mar e acalmar os ventos? Quem é esse? Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o que pode mudar e transformar toda a sua vida, toda a sua trajetória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele realiza e faz do jeito que quer, como quer, onde quer, da forma que ele desejar. Devemos então apenas confiar. Este milagre, esta passagem, evidencia para nós, primeiro, a autoridade de Jesus. Segundo, o auxílio que Jesus Cristo deu aos seus discípulos em meio à tempestade. E terceiro, o poder, a ação
que a fé tem no momento da dificuldade. Se os discípulos tivessem usado a fé, eles poderiam, em nome de Jesus, acalmar a tempestade. Eles poderiam, em nome de Jesus, acalmar os ventos. Não seria por eles, não seria deles, mas seria através deles. Veja isso. Muitas das vezes nós somos negligentes na nossa fé e nós não tomamos a devida posição, nós não tomamos a devida motivação e então nós deixamos a fé se esvair. E é necessário nós mantermos o nosso posicionamento. Se eles mantivessem o posicionamento, eles não seriam ali repreendidos. Mas, logicamente, os discípulos estavam aprendendo. Por isso que eles vão questionar: quem é esse? Quem é esse? E aqui eu quero dizer algo para você, que na caminhada cristã você pode sofrer uma repreensão por estar aprendendo. Veja que eles recebem a repreensão. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Esse é o questionamento de Jesus para os discípulos. Mas eles estão começando, eles estão iniciando. Estes discípulos que estão com medo da tempestade, que estão com medo do mar, são os mesmos discípulos que entregaram suas vidas um pouco mais à frente para testemunho das nações. Foram presos e martirizados. Mas o que aconteceu desse momento da tempestade até o momento em que eles entregaram totalmente sua convicção, as suas vidas em testemunho? O que aconteceu? Porque aqui nos apresenta discípulos medrosos, mas Atos dos Apóstolos apresenta homens cheios de fé. O que aconteceu? Aconteceu o processo, aconteceu o crescimento, aconteceu a maturidade, aconteceu que eles se desenvolveram. E aqui eu vejo os discípulos errando no começo, mas nós podemos ver os discípulos lá em Atos dos Apóstolos acertando, entendendo e vivendo o propósito e a vontade do Senhor. E aqui nesse momento, Jesus, embora os repreende, mas não os abandona. Veja que o Senhor Jesus entende que o ser humano é ser humano. E ele pode errar, ele pode falhar no início da caminhada, não tendo fé, desistindo, largando mão, tendo ansiedade, tendo medos. O Senhor Jesus conhece o ser humano e ele não desiste. Eu vejo o Senhor Jesus dizendo: por que vocês não usaram a fé? Por que vocês estão tímidos? Eu vejo o Senhor Jesus repreendendo os discípulos, mas o próprio Senhor Jesus dizendo e falando: olha, vocês vão mudar, vocês vão aprender, vocês vão crescer. E isso realmente aconteceu em toda a jornada. Você vê aqui no capítulo 8, os discípulos usando desse subterfúgio, com medo, usando ali esse momento para mostrar o que eles são, medrosos, sem fé. Mas mais à frente, no capítulo 10, você vai ver eles expulsando demônios, você vai ver eles orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Um pouco mais à frente, vocês já vão ver eles crendo na ressurreição de Jesus Cristo e indo para Jerusalém receber o poder que vem do alto. A vida cristã é uma vida de fases, é uma vida de crescimento. Veja que os discípulos, eles se questionam, mas o Senhor Jesus não os abandona, porque era o início da caminhada, do crescimento, da maturidade que eles estavam para receber. Então, se você às vezes perde a fé, se você às vezes desiste de algum propósito, desiste de alguma coisa, entenda que isso é natural. Eles foram repreendidos porque eles não usaram a fé, mas não foi por isso que Jesus já taxou eles de reprovados e disse: para mim vocês não servem mais. Não, Jesus foi trabalhando com eles e eles se tornaram grandes homens de Deus, homens de muita fé, aliás. Oremos ao nosso Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos incentiva a crescer e a avançar. Pedimos que o Senhor nos dê um dia abençoado, cheio da sua graça, cheio da sua bondade, cheio da sua misericórdia. Senhor, nós precisamos de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida, no meu trabalho, no meu lar. Ó Deus, eu preciso de Ti no meu ministério. Abençoe, Senhor Deus, a todos os inscritos desse canal, fortalecendo, ampliando a visão e que possamos, Senhor Deus, juntos crescermos em graça e em estatura, ó Deus, diante de Ti. Dê, Senhor, livramento, proteção, graça e saúde aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Mais à tarde estaremos juntos meditando na palavra do Senhor. Até o próximo vídeo, querendo Deus.